O que este motorista está fazendo é um perigo. E este outro, se precisar frear de repente, o que vai acontecer com as crianças? E você? Será que você sabe a maneira certa de acomodar seus filhos no automóvel para as compras ou as viagens de férias? Nos próximos 3 meses, o movimento de carros em todo o Brasil, nas cidades e nas estradas, vai ser 3 vezes maior do que o normal. E este é um alerta aos pais. O cuidado com as crianças deve ser muito maior, porque os perigos também vão aumentar na hora dos passeios de carro com a família. A repórter Flávia Adalgisa conta por quê. Nas grandes cidades, onde o número de automóveis é muito grande, esta é uma cena comum nos hospitais. Crianças feridas dentro dos carros por causa de acidentes de trânsito. Elas são vítimas da falta de informação, da negligência dos pais e pela inadequação dos carros, que não são construídos também pensando nelas. Pior ainda, porque são transportadas incorretamente, elas se ferem principalmente na cabeça. Os resultados são cicatrizes, a perda de dentes, olhos e até mesmo a paralisia ou morte. Todas as grandes cidades brasileiras estão enfrentando o problema da segurança da criança dentro dos carros. Mas a preocupação não é só nossa. Os Estados Unidos e vários países da Europa estão fazendo minuciosas pesquisas para determinar quais os principais perigos para a família nos passeios de carro. Na França, por exemplo, ficou comprovado que o número de vítimas menores de 10 anos diminuiu em 30% porque os pais passaram a obedecer às recomendações das autoridades. E em todas essas pesquisas, em todos esses estudos, uma coisa ficou muito evidente. O perigo do passeio da família aumenta quando a viagem é feita com tempo chuvoso. E estamos começando agora a temporada de chuvas. A velocidade, as curvas e as freadas bruscas podem provocar acidentes terríveis com as crianças que estão dentro do carro. Só aqui no Pronto-Socorro Municipal do Jabaquara são atendidas cerca de 50 crianças por mês vítimas de acidentes no interior de veículos. Dessas 50, pelo menos 5 ficam em estado muito graves. Muitas delas passam aqui pela unidade de terapia intensiva para serem salvas. Outras morrem. As crianças mais atingidas estão na faixa entre 0 e 4 anos de idade. O doutor José Luiz Lourenção atende diariamente a essas crianças acidentadas e acha que todos os ferimentos causam preocupação, mesmo os mais leves. Das 5 crianças que chegam graves aqui ou até morrem, o que mais acontece? Dessas 5 crianças, por nós consideradas com lesões graves, a maioria delas apresenta desde uma fratura de ossos, contusões abdominais, podendo ter inclusive hemorragias internas abdominais, traumatismo torácicos com fraturas de costelas, inclusive até o quadro de traumatismo crânioencefálico, um quadro grave que pode até advir ao êxito letal. A criança pode morrer por bater a cabeça. Exatamente. Os especialistas e estudiosos em segurança de trânsito estão assustados com o grande número de crianças que se ferem ou morrem dentro dos carros em acidentes. Agora, com as compras de Natal, festas e férias, as autoridades de trânsito estão voltadas para esse problema. Tendo em vista as festas natalinas e muito especialmente nesse início de férias, onde todos procuram sair com seus filhos, com suas crianças e não devotando o necessário cuidado, evidentemente ocorrem desastres fatais. Ano passado, nesta época, nós registramos 149 mortos em desastres de veículos contra, evidentemente, 20 mil não fatais. Mas a preocupação com a segurança da família no carro começa a ganhar força no Brasil. Em São Paulo, o Dr. Roberto Scaringella, presidente da Companhia de Engenharia e Tráfego, está lançando uma campanha para orientar os pais e evitar que tantas crianças morram ou fiquem feridas. A gente nota que muitos acidentes atingem gravemente a criança porque ela é transportada no banco da frente. E muitas vezes por preferência da criança ou mesmo por um excesso de zelo dos pais, que, por falta de informação, acham que transportar as crianças até 9 anos no banco da frente é mais seguro, quando elas devem ser transportadas no banco de trás. Nem no bagageiro, nem no banco da frente, e sim no banco de trás. Esta é a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, num dia de semana comum. Mas nos fins de semana e nas férias, ela se transforma numa das mais movimentadas e perigosas do país. É em estrada como esta que acontecem os acidentes mais graves com crianças. Nas estradas, os motoristas estão geralmente em alta velocidade e as crianças são arrumadas dentro dos carros como a bagagem, só para caber.
Atento, viatura 1003. 1003, retenha por aí um Volkswagen, criança no banco dianteiro. A equipe do Fantástico, com a ajuda da Polícia Rodoviária, fez um teste para constatar quais os erros mais frequentes que os pais cometem com os filhos nas viagens. É bom lembrar que, por lei, a polícia não pode multar qualquer carro só porque as crianças estão acomodadas erradamente. Por causa disso, os policiais não podem fazer nada, a não ser dar um conselho quando a criança está em posição irregular. Os policiais que fazem esse tipo de trabalho por conta própria dizem que a maioria dos pais acata as recomendações que eles fazem, mas muitos motoristas, ao contrário, ficam até muito zangados, irritados quando são parados só para ouvir um conselho sobre os perigos que seus filhos estão correndo. Aqui, nesse grupo de pais que estavam conduzindo os filhos de maneira perigosa, o resultado da parada foi muito bom. Todos reconheceram o erro e atenderam a polícia. São 4 horas da tarde em São Paulo. Aqui, como em quase todas as grandes cidades do Brasil, esta é a hora em que as mães saem de carro. Elas vão às compras com os filhos ou estão indo buscá-los nas escolas. É justamente esta a hora de maior perigo para as crianças que estão nos automóveis. Perigos como este, principalmente na saída das escolas, as mães levam muitas crianças dentro do carro e nem sempre elas ficam quietas, como nesta situação que nós reproduzimos. Aí, de repente, começa uma briga no carro. O motorista, em primeiro lugar, não deve perder a calma. E, em segundo, não deve desviar a atenção do trânsito, porque, caso contrário, ele poderá provocar um acidente. Se a briga não terminar, o que ele deve fazer? Ele deve cuidadosamente estacionar o carro e aí tomar as providências cabíveis para sossegar a garotada. Mas o perigo não é só quando as crianças brigam no interior do carro e desviam a atenção do motorista. Existem muitas situações perigosas que os pais, por desinformação ou mesmo por teimosia, ignoram. Situações que às vezes terminam em acidentes muito graves, como no caso de criança sentada no colo da pessoa que está ao lado do motorista. Fabiana, esta menina, foi vítima de acidentes desse tipo. Ouça o depoimento da mãe. De repente veio um carro na outra mão e nos atingiu, né? Bateu com muita força e ela bateu a boca no painel, machucou os lábios. Aí eu comecei a gritar desesperada, eu olhava para ela, a linguinha dela saiu um pedacinho, tudo, e uma correria, um monte de gente, e fomos socorridos, fomos levados para o pronto-socorro. E foi um sufoco, né? E as crianças que estavam no banco de trás praticamente não fizeram nada, nem se assustaram, não choraram nada. Os técnicos avisam que mesmo no banco de trás, a criança pode se machucar, mas essa posição diminui o risco de morte e ferimentos graves em 30%. Nos Estados Unidos, um órgão do governo responsável pela segurança de trânsito produziu um filme para orientar os pais sobre os perigos no trânsito. Este filme. Repare que os choques são muito dramáticos, bastante verdadeiros, até parece que são pessoas. É que os bonecos são feitos de material plástico, com uma textura igual à da pele humana, e todos os movimentos são muito parecidos com os de uma pessoa. Para conseguir esta dramaticidade, os técnicos americanos ainda trataram de fazer a estrutura óssea, a resistência muscular e a reação do corpo dos bonecos bem próximas das do corpo da gente. Só em São Paulo, acidentes como estes aqui do filme estão deixando quase 1.400 crianças feridas por ano. Pior ainda, morre pelo menos uma criança por semana por estar acomodada em lugar errado na hora do acidente. Apesar de não existir no Brasil equipamentos que aumentem a segurança da criança nos automóveis, algumas regras básicas podem baixar radicalmente o número de acidentes com crianças nos carros. Os 2 técnicos paulistas que serviram de consultores para esta reportagem, o Dr. Gilberto Lefeld, coordenador do Programa de Redução dos Acidentes de Trânsito, e o Dr. Pedro Tomás, diretor da Polícia Técnica de São Paulo, vão mostrar agora o que acontece, o que fazer e principalmente o que não se deve fazer nos passeios de carro com a família. Veja o que acontece quando a criança está no colo da mãe no banco da frente. A mãe tem a tendência de se erguer e acompanhar a velocidade do veículo quando houver um acidente de trânsito. Então vejam bem o que vai acontecer. A mãe irá para a frente
A tendência do garotinho é subir, bater a cabeça, o crânio contra o vidro do para-brisa, o peitinho, ou seja, o tórax, contra o painel de instrumentos, e a própria mãe terá a tendência de esmagar a criança contra esse painel. Preste bem atenção. Cada um dos exemplos reproduzidos pelos técnicos americanos é uma cópia fiel de acidentes de verdade acontecidos nos Estados Unidos. Veja só como na hora da batida, a mãe ou a pessoa que carrega o garoto é levada a colaborar com o próprio corpo para o agravamento do acidente. Mas a gente que, mesmo tendo passado por todo esse sufoco, por todo esse momento de perigo, sabe que tudo poderia ter sido muito pior, até mesmo ter perdido o filho no acidente. A sorte foi que eu vi o outro veículo vindo em cima da gente e aparei o Juliano no colo, né? Você vê que machucou bem minha mão para não pegar na vistinha dele, mas mesmo assim pegou, ele levou 5 pontos aqui, mais 4 no supercílio, né? Se não desse tempo de você ver, você acha que o Juliano hoje não estava aqui? Teria sido fatal. Adriana, 11 meses, é outra vítima. Ela estava no colo da mãe, no banco da frente, na hora do acidente. O pai da menina morreu. Adriana fraturou o crânio e a mãe dela está hospitalizada. Ela machucou o braço que está todo preto. Quer dizer, na hora de cair, acho que ela foi proteger a criança. E aí que ela se machucou mais. Se tivesse atrás, ela não batia no painel e tem os bancos, quer dizer, era mais proteção. O que os médicos falaram sobre a Adriana? Eles disseram para nós que, por enquanto, ela está boa. Agora, quando crescer, que por enquanto é muito novinha, quando crescer que pode surgir algum problema. Um caso muito frequente, de muito risco. O bebê dormindo ou simplesmente deitado sozinho no banco ao lado da mãe que está dirigindo. Para os técnicos em trânsito e médicos que atendem a acidentados, este é um dos casos mais terríveis, mais dramáticos de todos os que acontecem com a família no carro. Veja só o que pode acontecer com o bebê. Aqui, a vítima está, na verdade, totalmente indefesa. É um bebezinho de apenas 7 meses representado pelo boneco. Na violência do choque, o corpinho do bebê fica completamente sem direção e bate em tudo que é lugar dentro do carro, dos lados, na frente e atrás. Mesmo sabendo que se trata de um boneco, a cena é chocante para quem assiste. Mas lembre-se, este é um alerta para que coisas assim não aconteçam de verdade. As mães, quando saem com os filhos, não devem transportá-los dessa maneira. É muito perigoso. Agora, como transportá-las? Esse é o problema. Uma solução muito adotada é a da cadeirinha. Esse é o tipo de cadeira que nós encontramos no comércio, bastante comum e bastante usada. Ela dá conveniência à mãe. Entretanto, tem um problema. Ela não é muito segura. No caso de uma brecada brusca, no caso de uma colisão, a criança é projetada contra esse braço, podendo afetar a região aqui do estômago, do abdômen. A solução mais indicada seria este tipo de cadeira. Nesse caso, é o modelo inglês, que permite que a criança seja transportada em segurança no caso dessas colisões. Então, no caso de uma colisão, de uma freada, essas correias, elas impedem que a criança seja projetada para frente, não é? Notem o encosto lateral para a cabeça, que não existe nesse tipo de cadeira. E dessa maneira, a criança dá menos trabalho para a mãe ao dirigir e fica segura no caso de uma colisão. Mas aqui a criança não tem nenhuma segurança, mesmo que esteja se sentindo muito feliz por estar bancando o motorista. É assim que os técnicos classificam casos como este. Por mero machismo do homem, que quer dizer que a sua criança já é um hominho, já está pronto para ir na direção, o pai conduz a criança no seu colo, junto à direção do veículo. Então, o que vai acontecer? Vamos verificar que a tendência do pai sempre é no sentido da marcha do veículo. Evidentemente, o pai irá comprimir o peitinho da criança contra o sistema de direção, causando afundamento desse sistema de direção, pode causar, inclusive, fratura de crânio, com a consequente morte da criança.
Outro perigo, crianças com menos de 10 anos sentadas, soltas, totalmente à vontade no banco dianteiro. Mas atenção, os testes dos técnicos americanos com os bonecos foram feitos com velocidades entre 40 e 60 km por hora. E eles afirmam que acima disso, só mesmo por um milagre a família acidentada pode sair com vida. Outra vítima do passeio no carro. Romeu, 7 anos, sempre viajou no banco traseiro e nunca sofreu nada. Um dia, Romeu insistiu tanto que o pai permitiu que ele fosse sozinho no banco da frente, porque o passeio era bem perto de casa e o pai achava que não tinha perigo. E o que aconteceu com ele? Bateu a cabeça no painel, levou 13 pontos na cabeça. E, graças a Deus, não ocorreu nada mais grave, que poderia ter ocorrido, inclusive. Outra situação dramática na hora de um acidente. O passeio no porta-malas do carro. Aqui todos ficam muito relaxados e até se deitam na lataria. Aqui também se faz muita algazarra, muita bagunça. Mas o momento da batida é terrível. Por exemplo, as duas crianças poderiam se chocar nos crânios, certo? Ou se lançariam para a parte posterior do automóvel. Enquanto que esta criança aqui, totalmente solta, a tendência seria cair sobre as demais e também sobre essa parte posterior do branco. Após baterem na parte traseira do veículo, elas retornarão neste sentido e então nós teríamos aqui as crianças saindo pelo vidro traseiro do automóvel. São cenas terríveis, coisas que ninguém gostaria de ver. Mas é preciso que todo mundo compreenda que coisas assim podem acontecer e que podem e devem ser evitadas. Nós convivemos diariamente com esse tipo de acidente. Sabemos quanto é doloroso ver uma criança no auge de sua vivacidade, imobilizada em um leito hospitalar. E o que mais dói é saber que esse fato poderia ser muito bem evitado pelos próprios pais. Thank you.